E eu quero ler hoje um texto no Evangelho de Lucas que fala sobre João Batista. João Batista foi o precursor de Jesus. E aqui em Lucas, no capítulo 3, você deve ver a qualquer momento, o GC vai mostrar para você aí, Lucas 3, de 3 a 14, a gente tem uma descrição sobre quem era João Batista. E enquanto você já saiba disso há muito tempo, eu quero acentuar algumas declarações do que se diz a respeito dele e que é algo que tem aplicações absolutamente vinculadas ao que eu, você e todos nós precisamos e queremos ouvir. Se não queremos ouvir, deveríamos querer. Olha só o que se diz. Primeiro se diz que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, uma região ali do sul de Israel, pregando o batismo de arrependimento, de metanoia, de mudança de mente, para remissão de pecados. O que faz remissão de pecados, o que traz perdão de pecados, é mudança de consciência, é mudança de mente, transformação do pensamento, o que gera novas atitudes e comportamentos. Isso era feito conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. É o que aqui se diz. O que se diz lá em Isaías e que aqui acontece em João Batista conforme aquela palavra, aquela profecia? Diz assim: voz do que clama no deserto. Por isso ele é um homem do deserto, porque ele se sabe o cumprimento daquela profecia, de modo que ele busca a cenografia daquelas palavras, porque ele sabe que é o cumprimento daquelas mesmas palavras ditas 800 anos antes pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. E o que dizia essa voz? Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. É uma profecia que fala sobre essas transformações no chão da existência, no caminhar humano. Não é porque haja uma preferência pelos nivelamentos topográficos, senão aqui no Brasil Central estava tudo resolvido, porque tudo é nivelado. É claro que se está falando, numa linguagem figurada, sobre o acertar, o arrumar, o nivelar de realidades relacionais, porque a questão de Deus não tem a ver com a topografia que ele mesmo criou e com os acidentes que em bilhões de anos ele mesmo esculpiu. Não se trata disso. A beleza da existência física acontece também na escabrosidade das topografias que não são flat, nem chatas. Portanto, se está falando de mudança interior. Toda essa topografia é do coração, é na gente. O Evangelho não tem a ver com acontecimentos exteriores, tem a ver com acontecimentos interiores. São as mudanças de dentro que acabam sempre promovendo as transformações do lado de fora. Então, dizia João, as multidões que saíam para ser batizadas. É interessante não esquecermos que em Mateus
no capítulo 3, no verso 7, que descreve a mesma situação, a mesma narrativa, o mesmo episódio que a gente tem aqui, o que lá se diz é que esse grupo que sai ao encontro de Jesus, e que aqui é descrito como as multidões, em Mateus, no capítulo 3, no verso 7, se diz que são os fariseus, os saduceus, os religiosos, esses que são objeto da primeira conversa de João Batista. E sabendo nós que essas multidões eram prevalentemente feitas dos fariseus hipocritíssimos, dos saduceus que viviam de ritos sem significado, sem Deus, sem amor, que criam no poder dos ritos em si, na própria religião, esses homens, essas criaturas humanas, eu digo homens porque não há uma alusão à fariseia, a mulher fariseu. A mulher fariseu, meu Deus, ficava entupida, atochada, ficava recalcada em algum buraco da existência. Porque se para os fariseus, os outros seres humanos, inclusive os homens, não tinham lugar de fala, nem presença aceitável na existência, imagine só as mulheres. De modo que você não vai encontrar uma fariseia e muito menos uma saduceia. Eu já expliquei muitas vezes que essas denominações religiosas, essas seitas, também eram partidos políticos. E não dá aqui para mim entrar nesse detalhe, senão eu não acabo nunca mais. Mas são eles que fazem e saem querendo ser batizados, porque fariseu adora ser batizado. Gente que não tem absolutamente nada a ver com Deus, mas tem tudo a ver com as performances da religião, adora todas as manifestações, todos os estereótipos, todas as simbolizações, todos os faz de conta, todas as encenações, adora aquilo que, para quem vem com o coração sincero, carrega um significado que denota o fato de que havia arrependimento, metanoia, mudança de mente, desejo de transformação na vida. Gente sincera chega para isto. Mas também, como nós mesmos sabemos, a maioria é de gente insincera, que quer se cobrir com o batismo como se fora um véu, como se uma vez batizado você não fosse mais enxergado nas suas manifestações horrendas, como se você tivesse ali, e por causa daquilo, o poder de fazer de conta que tudo estava alterado e transformado. É assim que eles chegam, esses religiosos, fariseus, saduceus, os escribas, os acadêmicos da Bíblia judaica. É assim que essa moçada chega para João Batista, para ser batizado. E João diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E é interessante que quando ele usa essa expressão raça, que é uma expressão forte, e aqui, nesse contexto, ela vem carregada de uma expressão de injúria, de negatividade, de descrição acerca da natureza de uma certa perversidade que carregam esses que vivem do faz de conta da religião. Raça designa um tipo de criatura humana. E aqui, especificamente, quando se diz raça de víboras,
Era um determinado tipo de serpente pequenininha, muito pequena, muito comum entre o que a gente hoje conhece como Itália, como o sul da Europa e no Oriente Médio. Essas serpentes pequeníssimas. A gente vai encontrar uma outra delas lá no episódio de Paulo, em Malta, quando, para alimentar o fogo à noite, ele vai e procura um graveto, pensando ter achado um graveto, joga no fogo, e era uma serpente que lhe pica a mão, venenosíssima. Ficam esperando que ele morra, mas ele escapa, sem consequência, sem sintoma, sem nada, simplesmente é como se não fora mordido. E aí isso gera uma expectação enorme dos habitantes da ilha, mas outra vez, não contarei essa história, porque não é o caso. É só para ilustrar o tipo de serpente que podia se passar por um graveto, que podia se passar por outra coisa. Exatamente como os fariseus, que tentavam se passar por outra coisa, ou como os religiosos frequentemente tentam se passar por outra coisa. Paulo está designando aquele tipo de serpente, de víbora, pequena, enganosa, mas cujo veneno era absolutamente letal e que podia se passar por um graveto inofensivo. Todavia, o poder de letalidade os habitava na mesma medida em que eram pequenos, eram mortais. Na mesma medida em que se disfarçavam, matavam. E de modo que é uma ilustração e uma designação perfeita para o espírito religioso. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui, cara? Vocês estão pensando que vocês vão se esconder aqui? Que eu serei o indivíduo que vai ficar impressionado com quem vocês fingem ser? Eu sei quem vocês são. Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E a resposta à pergunta retórica que ele próprio faz é a que ele mesmo dá. Vocês querem fugir da ira vindoura porque tem algo sério vindo aí. E ele estava falando de Jesus e do Evangelho. Tem algo sério vindo aí. O Evangelho, como diria depois Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda epístola dele, no capítulo 5, o Evangelho, para uns, é cheiro de vida, para a vida. Para outros, é aroma de morte, de putrefação para a morte. Depende do indivíduo. A mesma palavra, os mesmos atos, as mesmas realizações, o mesmo anúncio. Para uns é perfume profético, é esperança para viver. Para outros é já o anúncio da putrefação da própria existência deles. Por isso, João Batista diz: por que vocês estão aqui? Vocês são uma raça de víboras, mudem a natureza de vocês. Convertam-se. Entendam que se não houver mudança de pensamento, mudança de mente, mudança de atitude, não há absolutamente nada que possa acontecer de bom com vocês na presença de Deus em relação às escatologias reais da vida. Vocês querem algo? Então produzam. Produzam. Produzam fruto digno de arrependimento. O arrependimento tem seus frutos. Vocês querem
Só entra quem mudar a mente, o coração, a atitude, os pensamentos, o comportamento, a interpretação da vida, o olhar. Vocês querem? Nada será possível se vocês não entrarem num processo urgente de transformação, abrindo o ser para todas as revoluções do Espírito da verdade, do Espírito de Deus em vocês. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. O fruto compatível com arrependimento. Eu tenho pitangueira aqui em casa, elas nunca me deram jabuticaba, mas eu tenho jabuticaba aqui em casa, que elas nunca me entregaram uma pitanga. Eu tenho mangueiras aqui em casa, que nunca me deram azeitonas. Eu tenho oliveira aqui em casa, que nunca me ofereceram manga. Como também eu tenho espinheiros aqui em casa, que nunca me ofereceram uvas. Eu tenho videira aqui em casa, e delas eu nunca comi nada espinhoso, ou letal, ou amargoso, ou venenoso. Vocês querem? Vivam e tragam o fruto compatível com arrependimento. Fruto do arrependimento é justiça, é verdade, é amor, é misericórdia, é compaixão. São frutos do amor, da verdade, são frutos da luz, são frutos da justiça. Então vocês estão querendo, João Batista diz, cadê o fruto? Cadê o fruto? Eu só estou vendo cara pintada, eu só estou vendo a maquiagem da falsa piedade, eu só estou vendo a languidez, a morbidez da piedade sem verdade de vocês. Produzam fruto digno de arrependimento. Do contrário, nem cheguem, nem apareçam aqui, raça de víboras. Vocês pensam que quem foi que induziu vocês a escaparem? Vocês acham que dá para escapar sem conversão, sem transformação? Produzam frutos dignos de arrependimento. E parem com esse papo de virem para mim dizer que vocês são filhos de Abraão. Parem de ficar falando entre vocês mesmos. Ah, vamos lá porque nós somos filhos de Abraão. São filhos de coisa nenhuma. Não achem que esse pedigree pode alterar qualquer coisa, porque o único pedigree que altera tudo é aquele que nasce do chão da verdade e que se manifesta como luz no cotidiano, nas práticas. Por isso, parem de ficar de vocês para com vocês mesmos, dizendo, a gente é filho de Abraão, você também é, legal, legal pra caramba, nós somos, não é o máximo, filhos de Abraão, fazemos parte dessa congregação de Abraão. Deixem de ser idiotas, suas víboras, além de víboras venenosas, são idiotas. Parem! Porque, em verdade, eu vos digo, João Batista diz a eles, que dessas pedras aqui, ele estava cercado de pedras, quem conhece o deserto da Judéia sabe que é pedregoso, não é um deserto arenoso, não é como o Sinai, com montanhas aqui e ali, muita areia no meio, não é o Saara, não, é pedregosidade. João Batista, então, olha esses caras chegando, o Jordão está passando ali, o rio, eles se aproximando, querendo ser batizados. João, provavelmente, dentro da água, olha aquela multidão de fariseus.
João Batista provavelmente dentro da água, provavelmente João Batista dentro da água, vê aquele pessoal vindo e diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer. É o Zoom, ai, 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 chama o bombeiro. É o Zoom, o que está falhando o som, vocês sabem bem disso, quando acontece. João Batista diz: e não comeceis a dizer uns aos outros, entre vós mesmos, nós somos filhos de Abraão. Parem com isso. Em verdade, eu vos digo que dessas pedras aqui, Deus pode gerar filhos a Abraão. De cada pedra dessas em volta pode nascer um filho de Abraão. Para alguém ser filho de Abraão, não precisa ser nem gente transformada. Pode ser assim como vocês são, pedras brutas do deserto. O que João está falando é da pedregosidade da natureza dura e empedernida desses indivíduos. Parem de ficar falando uns com os outros, porque eu vos afirmo que destas pedras, ele pega a pedra na mão, destas pedras, Deus pode produzir filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz da árvore. Essa é uma escatologia que já iniciou. Vocês não têm muitas vidas a viver, vocês têm uma só. E é desta vida que vocês vivem que vocês vão dar conta. É do tipo da relação que vocês têm com o próximo e da mentira que vocês mantêm na existência, que por elas vocês vão responder, porque o machado já está posto à raiz da árvore. Eu sou do Amazonas, todo mundo sabe, eu cansei de ver quando você determinava que uma determinada árvore, um pau, iria ser derrubado, porque ele estava perigoso, porque ele podia cair, ou porque ele estava seco, porém alto, e um raio poderia atrair um raio para perto de uma casa ali do lado, geralmente isso na floresta, e aí você dá uma instrução para o seu caseiro, por exemplo: pode cortar esse pau aqui. Você já nem chama mais de árvore, você lá no Amazonas chama de pau, quando está morto, porém enraizado, forte e perigoso. Numa tempestade ele pode vir em cima de uma casa. Aí você vê a pessoa chegar, quem vai cortar a árvore, vir com o seu machado, e eu sou das antigas, hoje em dia é serra elétrica, está embaixo, mas quando eu era menino, adolescente, jovem, eu saí de lá com 26 anos, o que acontecia é que o cara ia conversando com você e dizia: essa aqui, você dizia essa daí. Aí ele pegava o machado dele, dava logo uma batida na raiz e deixava o machado lá. Ia limpar a área em volta com o facão, com o teçado, decidia exatamente em que direção ele queria que caísse, onde as consequências seriam menores. Essa é a imagem que está aqui. João Batista diz: olha, o machado já foi posto na raiz da árvore. O lugar está sendo limpo para ver em que direção é que isso vai cair, vai tombar, mas já está determinado. Não existe mais dúvida. A última chance é essa: produzam fruto. Fruto. Do contrário, é pau morto. Ocupando o chão da terra, será cortado. Essa é a escatologia já definida. E quem está vindo aí é o Evangelho, é Jesus, é a Boa Nova, que em vocês
só produz o cheiro da putrefação. Vocês não conseguem ver o aroma da transformação. Por isso, caso vocês não se arrependam, saibam, o machado já foi posto à raiz da árvore. Está no momento da espera. Vocês estão vivendo a espera escatológica do que vai acontecer. Já está definido, a menos que vocês venham a se arrepender. Olha aí. Então as multidões, o povo, o interrogava, dizendo, presta atenção, olha para mim, olha só. As multidões diziam, o que havemos então de fazer diante de tudo que você falou? Imagina, eu sou João Batista falando. Vocês estão me ouvindo, é uma multidão me ouvindo. Que havemos, então, à luz disso? O que a gente vai fazer? O que a gente deve realizar? Então lhes respondeu João, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E é uma maravilha. Porque João é esse cara que sabe que Deus só pode ser amado no próximo. E que não existe essa história de eu amo tanto a Deus enquanto você não enxerga o seu irmão. O próximo lhe é invisível. Isso não existe. A gente só ama a Deus amando o próximo. Deus decidiu só ser amado no próximo. Não existe essa coisa do amor invisível por Deus. Isso tudo é panaceia religiosa para cegar o seu entendimento, para você não entender que o Evangelho não tem a ver com polimento de nuvens, que o Evangelho tem a ver com a percepção de quem é o meu próximo, e o meu próximo é todo outro ser humano. Não apenas aqueles que concordam comigo, do ponto de vista religioso, político, ou qualquer que seja outra diferenciação supostamente humana. Não, o meu próximo é todo ser humano que Deus criou, é todo homo sapiens sapiens, por mais idiota que seja e não saiba nada. É o meu próximo. E aí João Batista não diz que era para escolher os bons. Não. O que havemos de fazer, ele disse, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. A única questão é, o cara tem ou o cara não tem? Está perto de você, você enxerga ele e ele não tem o que você tem, e você tem sobrando, reparta com ele. Do contrário, você não está produzindo nenhum fruto digno de arrependimento. Aí ele prossegue. Quem tiver comida, alimento, meios, recursos, reparta do mesmo modo. Não espere Roma. Não espere o Herodes. Não espere uma generosidade dos religiosos do Sinédrio. Não espere por ninguém. Você é o Estado. Você é o governante. Você é o rei. Você é o imperador, Deus te livre, mas nesse caso, você é o cara. Porque você tem, você está perto, você enxerga, você pode estender, você pode socorrer, você pode atender, você pode ser a resposta. Esse é o fruto digno de arrependimento. Foram também procurar João para serem batizados no Rio Jordão alguns publicanos, que eram os cobradores de impostos. Não era o pessoal da Receita Federal. O pessoal da Receita é temido. Naqueles dias, os cobradores de impostos
Eram os piores tipos possíveis. Além de que o imposto era escorchante, o imposto romano, além disso, eles agregavam muito mais do que um overpricing. Eles colocavam do jeito que queriam, tinham um poder não fiscalizado de colocarem o que bem entendessem a mais. Por isso eram muito ricos, eram alguns dos indivíduos mais ricos daquela sociedade, dos mais odiados, dos mais perversos, do ponto de vista de dizer mais, não é o bastante, explorando os pobres, as viúvas, os miseráveis, não apenas os que tinham, mas os que não tinham, sobretudo os que não tinham, que são os mais suscetíveis a serem oprimidos desse jeito. Então João diz aos publicanos que vieram ser batizados, imagina hoje em dia, eram os caras mais ricos e canalhas da sociedade. Se fosse hoje em dia essa pastorada, os bispos, os apóstolos, os padres cretinos, qualquer um, iria dizer, venham publicanos amados, e aqui está o gasofilácio, deitem primeiro as suas ofertas nos lugares de recolhimento, depois entrem na água que eu vos batizarei. Graças a Deus, João Batista não tinha absolutamente nada a ver com essa raça perversa, conforme a gente encontra nos Joões Batistas, que são os que exploram os exploradores. Entre nós, os que batizam os exploradores são os que vão explorar os exploradores do povo. E assim, os exploradores do povo têm nos exploradores da religião os vingadores que não param de escochá-los até onde consigam. João, então, diz a esses indivíduos que vieram e lhe perguntaram, mestre, geralmente essas pessoas são cheias de parcimônia, de delicadeza social. Mestre, a intenção é ver se inflam, se o indivíduo fica engordado, se o indivíduo se enche, se enfatua por esse tipo de designação, mestre, tu que estás acima de nós, que falas acima de todos, que tens a palavra a dizer, mestre. Vieram e lhe disseram, mestre, o que havemos nós de fazer? O que havemos nós de fazer? Nós somos um grupo tão especial, e para nós, tem alguma palavra especial, mestre? E com a mão nos bolsos, tilintando moedas, mestre. O que havemos nós de fazer? Então João Batista lhes disse, não cobreis mais do que o estipulado pela lei. Tem a lei. Vocês saem de casa com um imposto a cobrar e voltam para casa com uma quantidade enorme de dinheiros agregados ao imposto exacerbado que vocês cobraram, empobrecendo o povo. Não cobrem mais do que o estipulado, não cobrem mais do que o estipulado. É o que ele diz a todo aquele que tem o poder de determinar a qualquer outro ser humano quanto a pessoa tem que pagar. Naqueles dias eram os publicanos, mas o que ele diz aos publicanos se aplica a qualquer outra raça de ser humano fazendo qualquer outra coisa que tenha a ver com uma relação que pode desembocar em exploração do próximo, que não tem como se defender do arbítrio do seu capricho, seja ele qual seja,
seja do comércio, seja onde você esteja, contente-se com o que foi estipulado. E aí, olha o que se diz adiante para a gente concluir. Também os soldados, a PM, a Polícia Civil, pessoal da Federal, o Exército, as Forças Armadas, os que eram aqueles que supostamente eram pagos para cumprir finalidades de natureza policialesca na sociedade. Eles vêm de qualquer que seja a matiz do policiamento, do soldado, daquele que vive do soldo, que ganha um salário, que pode ser inclusive um mercenário. E naqueles dias, a maioria dos soldados, dos que viviam do soldo, eram mercenários. O Império Romano era feito de mercenários, de gente contratada de todos os tipos de raças e nações para vestirem a camisa do Império Romano. E ganhavam para serem aqueles que cumpririam a lei. Isso era algo que tinha virado uma cultura. E olha o que João diz a respeito disso e desses. E nós, perguntaram eles, o que faremos? E nós? Como se tivesse alguma outra coisa diferente do princípio da solidariedade, da compaixão, da misericórdia, da justiça, do amor, da verdade, do que é direito, do que é reto em relação ao próximo. E nós? Então João lhes disse, a ninguém maltrateis. Sim, pela madrugada, da vontade de dizer, que te pariu. Pelo amor de Deus, continua tudo a mesma coisa. Olha só, a ninguém maltrateis. Isso tinha João no Complexo do Alemão. A ninguém maltrateis. A ninguém maltrateis. A ninguém maltrateis. Não torçam o braço de ninguém. Não levem ninguém para as quebradas, que é onde as pessoas são partidas. Ai, meu Deus, eu conheço muito bem o que as polícias fazem nas quebradas. Milhares de histórias que eu não li em nenhum jornal, de coisas que eu vi, que eu sei, que eu vi em loco, ou que os policiais a mim me disseram, me contaram, que fizeram. A ninguém maltrateis. Segundo, ele diz, não deis denúncia falsa. Não plantem nada mentiroso, não criem narrativas perversas, como a gente vê toda semana, meu Deus, essa semana agora que passou, um rapazinho, músico, de Niterói, que é a minha segunda cidade, músico como meu filho mais velho, que não é músico, é cantor lírico no Municipal do Rio, minha família toda é musical, um músico ganhando a vida, que tocava os instrumentos que ele sabia tocar para se sustentar, de repente cria uma narrativa acerca desse menino. E ele fica numa cela com 40 outros, sem ter nada a ver. Não inventem narrativas. Tem algum PM me ouvindo? Algum PM? Alguém com o poder de inventar narrativas oficiais numa delegacia, seja você quem seja você quem seja, em que escalão você esteja, você tem o poder de alterar, de criar narrativas nesse mundo pós-narrativa da verdade. Você tem esse poder? Não invente narrativa, porque senão, lembre-se, o machado está posto na raiz da tua árvore, mano.
Não invente narrativa de nenhuma natureza, meu irmão, minha irmã. A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e mais, contentai-vos com o vosso soldo. Vocês são soldados, contentai-vos com o vosso soldo, não vão pegar mineira, fazer extorsão, achaque. Eu já preguei o que eu estou pregando aqui dentro dos quartéis da PM, no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, em reuniões oficiais, onde eu já fui diversas vezes convidado por comandantes-chefes da PM do Estado. E o texto que eu escolhi pregar foi sempre este aqui: soldados, contentai-vos com o vosso soldo. Contentai-vos com o vosso soldo. É pequeno? Muitas vezes é pequeno. A tentação é aumentá-lo pela força do arbítrio, da opressão mais perversa, do abuso de poder. Resistam. Lutem nos ambientes adequados para melhorar o soldo de vocês. Mas não façam o pobre e o oprimido ser aquele que enriqueça a vocês diante das misérias que são encontradas e ante as quais muitos daqueles que têm a autoridade legal final na ponta da linha, o chamado soldado, pago para exercer essa autoridade, vai e abusa, como todos nós sabemos que acontece. João Batista vem e diz: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. E essa palavra de 2000 anos atrás não podia estar mais atual, não podia ser mais contemporânea, não poderia ser mais relevante, não poderia ter mais significado, e vai de A a Z. Pega religiosos, sacerdotes, teólogos da religião, pega o povo em geral, trata de todos, trata de tudo, coloca sobre o povo a necessidade de que haja solidariedade. Diz aos que têm o poder de cobrar impostos que não abusem, além do que é estipulado, e quanto aos que têm o poder fardado, ele diz: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. E aí, você quer que eu diga alguma coisa a mais? Aqui em Brasília hoje está uma secura desde ontem. Olha como a minha boca está seca. Vocês me viram enquanto eu falava, ó. Nananã. Passar na língua na boca, eu vou tomar um cafezinho. Olha aqui, ó. Enquanto eu estava falando, a Margarida veio aqui e colocou um detox desse aqui, que é o que a gente tem que tomar agora para tirar toda essa porcaria que está dentro da nossa alma, embora esse detox seja só para o meu corpo. João Batista está oferecendo um detox para a alma. Alma, qualquer ser humano. É um detox para a alma. Quer beber comigo? Tome o seu, eu acabei de servir todo mundo. 10 para meio-dia. Beba.
o seu detox espiritual hoje de manhã. Dá uma lavada no ser. Jesus, eu te peço. Eu peço porque tu estás vivo e tu me ouves. Eu não estou falando ao vento, nem é uma loucura essa conversa. Eu falo com quem é mais real para mim, que és tu. E eu peço que essa palavra não volte vazia, ao contrário, ela rasgue mentes, pensamentos, corações, produza fruto, produza a emulação do fruto, produza o arrependimento, emule o arrependimento como graça na mente e no coração de cada um, para que todos nós produzamos na vida, sejamos nós quem sejamos, o fruto digno de arrependimento. É o que eu te peço, em teu nome. Amém e amém.